minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não, nessa manhã de domingo. Nós tínhamos agora há pouco 29 graus de temperatura, continuamos, mas é claro que a sensação térmica já aumentou. Agora são 34 graus de sensação térmica aqui em Natal. Bom, chegando então para falar sobre a Covid-19 e o futebol, essas contradições que nós estamos acompanhando. Nessa semana saiu na Folha, né, uma reportagem a respeito do posicionamento da CBF sobre esses casos de Covid que andam atingindo o futebol, chegando inclusive a cancelar partidas, né, a suspender partidas. E eu achei interessante, vou começar até por isso, pelo posicionamento do coordenador médico da CBF, né, o médico Jorge Pagura. Vou abrir aspas aqui para ele. Ele diz: cabe a cada clube se policiar, orientar seus jogadores, comissão técnica. Houve um relaxamento no país, no futebol também. Tem times que viajaram de voo fretado e trocaram para o de carreira. Há uma aglomeração em aeroporto, notícias de jogadores em festas. Se bobear, vamos pegar a doença. Fechar as aspas por enquanto aqui para Jorge Pagura. Gente, eu acho interessante até que a CBF venha colocar essa história de que os clubes estão bobeando porque estão trocando voo fretado por voo de carreira. A CBF tem alguma noção do que é o futebol neste país, pelo amor de Deus? Quantos clubes neste país, quantos fecham numa mão, talvez, tem condição de fretar o voo para viajar? Ainda mais aqui, muito bem lembrado pela minha assessora de assuntos aleatórios, não sei quantas vezes por semana, porque a gente não tem uma rodada apenas por semana. Estamos vivendo aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e vai começar acho que as outras, sei nem como é que tá esse pé aí de Libertadores e tudo. Como é que você consegue fretar um voo para uma equipe aí, vamos ver, de 25, 30, vamos botar 30 pessoas estarem circulando no país? Vivemos um país de milionários, é isso? A CBF tem noção que ela tem 4 divisões no futebol brasileiro. A Série D, por exemplo, se brincar, tem clube que vai querer ir a pé para os jogos, em vez de fretar um ônibus, porque voo não vai fretar nunca, né? Então, parece que vivem num mundo de fantasia. Olha, quando surgiu essa pandemia, e lá atrás eu já discutia isso, olhando, por exemplo, para o exemplo é ótimo. Olhando para o exemplo da NBA, que é um campeonato milionário, justamente como é aí, pelo menos a CBF recebe muito dinheiro de transmissão, de tudo dessa sua Série A, até da Série B, mas principalmente da Série A, de sua seleção brasileira. Eu já batia lá atrás que o ideal seria realmente uma bolha, como fez a NBA. E olha que a NBA ainda teve alguns casos, mas o negócio lá era sério. Se você saía da bolha, e claro que a bolha trouxe alguns danos psicológicos às equipes, que você fechado o tempo todo num complexo hoteleiro sem poder sair, até os treinamentos eram dentro desse complexo, né? E podia sair. Se você quisesse, jogador, querer sair, você podia. Agora, para voltar, você tinha que cumprir 14 dias de isolamento com teste para poder voltar para sua equipe. Então, eu imaginava que a CBF iria escolher uma sede para realizar suas partidas e, com isso, diminuir a circulação que o futebol impõe. Que não são só aqueles jogadores que estão em campo. Tem todo mundo que trabalha. Tem toda a imprensa, tem toda uma movimentação ao redor dos clubes, né? E aí a CBF agora me sai com essa de que houve um relaxamento no país e no futebol, porque os times que viajavam de voo fretado trocaram para o de carreira. Realmente impressionante. Ninguém nunca imaginou que os clubes não iriam viajar de voo de carreira, né? A gente ia pensar que ia ser um voo fretado, porque todo mundo tem essa condição. Ora, se até clubes grandes estão reclamando, grandes que eu digo, grandes de mídia, grandes de dinheiro, como Flamengo, como São Paulo, que estão sempre na mídia aí, Corinthians, esses de São Paulo e Rio de Janeiro especificamente, estão reclamando que não tem público no estádio, que o prejuízo está enorme. Você traga aqui para a Série D, por exemplo,
Situação de América, de ABC, de Potiguar, de Globo, de Jaciobá, que já tomou aí 34 gols na Série D e não tem nenhuma vitória. Como é que você vai cumprir o isolamento adequado dessas equipes? Fazer um voo fretado para jogar? Não sei, eu não gosto nem de comentar, porque eu acho que isso é um delírio, né? E partindo da coordenação médica da CBF, é que a gente vê que o delírio é enorme. Ainda vem reclamar que há aglomeração em aeroporto. Futebol não é uma ilha. Eu já digo e bato isso há muito tempo. Estão achando que a Covid vai bater e desviar do futebol? Não tem como. O futebol está inserido na nossa sociedade, os riscos são os mesmos. Então, é claro que os jogadores vão circular. Se em épocas normais você já não consegue tirar, às vezes, até num jogo de grande proporção. Se você quer tirar o jogador de circulação, você tem que impor uma concentração no clube, porque senão ele vai pro forró do rastapé, dançar sem máscara, beijar sei lá quantas pessoas, tomar cerveja, né? E vai esculhambar com o clima lá pré-decisão. Então, o certo a ter sido feito lá atrás era esse regime de concentração, ainda que nós tivéssemos intervalos de vamos jogar um mês, aí para 2 semanas, porque aí os jogadores podem reencontrar a sua família e depois eles retornam, né? E vamos para outra sede, para não ficar também uma vantagem exclusiva de uma única sede, e por aí vai. Só para continuar aqui, para vocês verem o nível da coisa, a CBF realizou um estudo até a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí eu vou abrir aspas aqui para dizer, com mais de 100 mil horas de jogo, com mais de 45 mil testes em todas as séries. E, segundo o Jorge Pagura, ele diz lá, não temos evidência de contaminação dentro de campo. Desculpe, dá até vontade de rir. Mas estamos vendo praias cheias, shoppings, restaurantes, churrascos, baladinhas lotados. Ora, gente, aí eu já fechei as aspas aqui para Jorge Pagura de novo. Se tá tudo isso lotado e os jogadores estão circulando, como é que não tem evidência de contaminação dentro de campo? É fechar os olhos para a realidade. Mas continuando então aqui com o Jorge Pagura, ele diz: o protocolo diz que os profissionais devem ser testados com 72 horas de antecedência. Não cabe mudar o protocolo por causa do que ocorreu com esse ou aquele clube. Olha o nível de atenção, não sei nem se é atenção, é de semancol, eu acho, da CBF em relação ao que está acontecendo. Segundo o GE, que é o antigo Globo Esporte, eu ainda não me acostumei com esse nome GE, um levantamento feito por eles e publicado na quarta-feira passada, 55 atletas de 10 clubes da Série A estão hoje afastados por causa da Covid-19. A gente não vai nem falar para trás, que já sabe, tem muitos casos, já abordei isso aqui. Os clubes estão de boquinha fechada, principalmente das outras séries. Inclusive aqui na Série D, aqui pelo Rio Grande do Norte. Os clubes estão de boquinha fechada sobre os atletas que foram atingidos pela Covid-19. Ninguém quer dizer. Tem muita gente atingida por Covid-19 e o silêncio é grande. Mas voltando, o GE diz que 55 atletas de 10 clubes da Série A estão hoje afastados por Covid-19. E na semana passada eram 43. Quer dizer que de uma semana para outra nós tivemos um aumento de 12 atletas. 12. Hoje, por exemplo, o Palmeiras, segundo o GE, lidera essa estatística. Ele tem 15 pessoas, atletas, né, afastados por Covid-19. Gente, um desfalque de 15 atletas num clube é muita coisa. Bom, não vou mais nem falar a respeito disso, porque agora vem a outra contradição que eu acho melhor ainda. A gente teve um show aqui em Natal, né, de Wesley Safadão ontem na Arena das Dunas com 3 mil pessoas. Um show de forró. Forró se sabe que o povo dança como? Nunca vi gente dançar forró afastado. Se futebol já é colado, esporte de contato, forró é o quê, minha gente? Forró, eu não vou nem dizer mais o que é forró. E acrescenta aí bebida, que você começa a falar alto, e depois que você quer beijar muita gente, se você estiver solteiro, e tome beijo em gente que você nunca viu na vida. Pronto. Foi o que a gente teve ontem. Eu nem fui lá, viu? Eu não fui. Primeiro que eu não gosto de forró, né? Até gosto de forró. Eu não gosto desse estilo aí de Wesley Safadão.
né? Mas eu já não iria para um show desse. Imagina uma pandemia, porque eu não vou mesmo. Mas tivemos isso então na Arena das Dunas. Mas nós não podemos ter as mesmas 3.000 pessoas lá na Arena das Dunas. Em vez de juntas dentro do gramado, como aconteceu com Wesley Safadão, a gente não pode ter essas 3.000 pessoas sentadas e afastadas numa arquibancada onde cabe 32.000 pessoas. A gente não pode ter. Por quê? Alguém me explique onde é que está aí essa contradição? Se fechou, fecha tudo. Se a gente está preocupado que entretenimento vai expandir a doença e realmente a gente está vivendo uma segunda onda sem ter acabado nem a primeira. Olha que coisa triste a pandemia no Brasil. E o futebol está aí sem público esse tempo todo, assistindo, todo fim de semana os bares lotados. Gente, não é cheio não, é lotado, é gente em pé. As pessoas apinhadas, todos os dias ônibus lotados, não é cheio, com o povo sentado, não é lotado, gente em pé, um atracado no outro, quase dançando forró. É o que a gente tá vendo em bares, nos ônibus. Lógico que a gente imagina a questão da obrigatoriedade de trabalhar, mas o risco é o mesmo. E quem trabalha também tem direito a lazer e a gente não tem que estar se metendo não. Praias lotadas. Uma única vez que eu fui nessa pandemia caminhar numa praia durante a semana, 10h30, eu fui a Ponta Negra. As 3 daqui de casa eram as alienígenas da praia. Só a gente tava de máscara. Todo o resto, o povo, a gente passava e o povo olhava. As doidas da praia. Ninguém mais. Então é uma situação que é muito contraditória. No futebol você tem condição de exigir que as pessoas fiquem sentadas, é preciso fiscalização para isso, mas que as pessoas fiquem sentadas e nos cantos adequados. Você tem como passar fitas ou cordas separando alas para que determinada ala não entre, que você proíba aquela concentração de torcida organizada, bota para fora. Quem desrespeitar vai sair, se isso for avisado bem antes. Não vai ter ninguém pego de surpresa. Você rompeu o isolamento da Covid-19, sai. Você vai ser convidado a deixar o estádio, inclusive com a polícia militar lhe tirando, se você não quiser sair. Mas você vai sair. Mas hoje o futebol, ele concentra. Todo jogo a gente tá vendo uma turma concentrada fora do estádio. Qual é a separação que tem ali? E o que é que tá trazendo de lucro pro clube? Nada. O clube tá se lascando e a população e o público se lascando também. E a gente vive nessa fantasia de que o futebol não está contaminando ninguém por Covid, porque não tem público no estádio. Então é preciso que a gente enfrente essa hipocrisia. Eu vi até Alex Padango falar no Twitter e gostei muito da ideia dele. Da próxima fase agora, quando foram definidos os confrontos da Série D, os clubes pressionarem a CBF, porque nós vamos ter direitos iguais. Se pode, por exemplo, se um dos confrontos, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu encontro minhas folhas aqui, que eu ainda sou da moda antiga, com folhas. Por exemplo, América e Coruripe. Se tem condição do Coruripe ter lá público, e se tem condição do América ter aqui público, se for esse o confronto, vamos permitir que América e Coruripe joguem com público, ainda que Floresta e Vitória não tenham condição. Se ABC e Salgueiro têm condição de colocar público no estádio fazendo essa separação, vamos permitir. E quem descumprir que seja punido e não tenha direito a fazer na outra. Mas é preciso fazer alguma coisa para acabar com essa hipocrisia de dizer que o futebol não transmite, porque não tem público, transmite, os jogadores estão se contaminando. Tem bar lotado, tem praia lotada, tem ônibus lotado, tem show acontecendo no estádio e a torcida não pode entrar. Não tem cabimento. Então, é preciso rever essa contradição, essa hipocrisia. A Covid está revelando, né, o quanto a gente pode ser irracional a respeito de um assunto que me parece até simples. Bom, renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol, já com a definição da próxima fase. Até lá.